Ale, queria fazer uma pergunta, Ale? Tá bom. Alessandro, para quem não conhece, preparador de goleiros do Centro Olímpico. Flávia, Viviane e Monique, goleiras que treinam com ele lá no Centro Olímpico. Faz um excelente trabalho lá. Né? Não seja modesto, não pode falar a verdade. A pergunta é a seguinte: eu trabalho com feminino, né? E qual é a visão que vocês têm do futebol feminino e das goleiras femininas? Não elas só, mas enfim, em geral, vocês acompanham, tem alguma notícia, alguma coisa parecida? Não, a gente acompanha assim dentro do possível, mas tem a consciência, acho que falta muito incentivo, né, para o futebol feminino. A gente viu aí, principalmente falando agora aí recentemente de caso de seleção brasileira e Olimpíadas, os valores que nós temos, que a qualidade ela é muito grande, mas a falta de incentivo acho que atrapalha um pouco ainda, né, de poder evoluir muito mais. Mas eu vejo com bons olhos, acho que é um sonho que todos têm, no caso específico, falando do caso feminino, e a gente sabe que para elas é muito mais difícil chegar a um objetivo, ou chegar a um profissional, até porque eu não sei hoje como é que tá, mas antigamente tinha campeonatos aqui, então... Hoje nós somos atuais vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão paulista, né, e bicampeão da Copa Mulher, que é um torneio mais particular. Temos uma equipe hoje que tem 4 que está na seleção, que vai disputar agora o torneio internacional, fora algumas outras, a Monique mesmo, que estava no Sub-20, foi para o Mundial do Japão. Tem uma outra goleira Sub-17 também, que estava no Azerbaijão também, no Mundial. Então, assim, está bem mais profissional agora. E algumas competições também de nível, mas o que precisa mesmo é esse apoio. Então, acho que falta isso, apoio, acho que dos governos aí, enfim, até de um pouco mais de televisão, de mídia também, porque, como eu falei, o nosso país, a qualidade ela é muito grande, então acho que o que falta é mais isso, porque material nós temos, pessoas querendo os seus objetivos nós temos, e falta um pouco mais de incentivo e de ajuda. Bom dia a vocês, meu nome é Neco, né? É conhecido como Neco, é treinador de futebol. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que ela soa mais como um conselho. O goleiro ele é muito rotulado pelas suas atuações. Ele faz 10 belas defesas numa partida e uma bola duvidosa, ele é rotulado como responsável por tudo aquilo que a equipe deixou de fazer em campo. A pergunta é, para os dois, por algum momento, desde o começo da carreira até hoje, vocês já pensaram em parar em alguma fase? Falar, não, acho que não dá mais para mim, quero parar. E depois vai pensar e voltaram? Ou nunca vocês desistiram do sonho de vocês? Porque aqui são atletas, são alguns profissionais, semi-profissionais, mas todos têm algo em comum, o sonho de ser goleiro. Então eu queria saber se o sonho de vocês por algum momento um dia foi parado e repensado. Eu tive o ano em 2010, quando a gente perdeu. Em 2009 a gente perdeu no Palmeiras, né? Falando mais sobre mim. A gente perdeu o título brasileiro, né? Naquela sequência que a gente era líder e acabou nem classificando para a Libertadores. Aí no começo de 2010 eu tive uma lesão que eu quebrei o dedo do dedão do pé. E eu fiquei 2 meses parado e eu acabei perdendo muito espaço. E aí de 2010 a 2011 eu acabei jogando 4, 5, 6 jogos, é muito pouco, né? E aí no segundo semestre do ano passado eu fui emprestado para a Portuguesa, para o Jorginho, era o treinador, um grande amigo meu, e ele perguntou se eu queria jogar lá com ele para subir a Portuguesa, e eu acabei aceitando prontamente. E eu cheguei lá e tive minha primeira lesão muscular que eu tive na coxa, e eu abri 2 centímetros a coxa e eu perdi 2 meses. E eu vi que eu não ia nem... Porque aí o Everton começou a ir muito bem na Portuguesa, na Série B, e eu sabia que eu não ia conseguir jogar. E esse período para mim foi muito difícil, porque eu tive até um pouco de depressão, porque eu fiquei muito preocupado, porque eu não estava jogando Palmeiras, e eu não consegui vir para a Portuguesa, eu não consegui jogar. Eu comecei a duvidar da minha capacidade, e eu pensei, por várias vezes, assim, à noite, assim, não conseguia dormir, e eu pensava, putz, será que ainda eu consigo? Eu comecei a procurar
cursos para terminar a minha pós-graduação, essas coisas. E comecei a pensar do outro lado, mas aí no fim do ano eu falei, não, eu vou voltar pro Palmeiras. Eu falei pro Marcelo, ele tá de prova aqui. Na primeira visita que eu fiz ao escritório deles esse ano, eu falei, eu vou voltar pro Palmeiras. E eu iria ser reserva do Deola esse ano. E eu falei pra ele, eu vou voltar pro Palmeiras esse ano, eu vou jogar. E a gente vai ser campeão da Copa do Brasil e eu vou ganhar de melhor goleiro. Você pode escrever o que eu tô te falando. Ele não tá aqui, ele vai me deixar mentir. Em janeiro desse ano. E assim, eu costumo dizer, goleiro é muito mais com é 90% com a cabeça e 10% com os outros fundamentos. E a cabeça te condiciona. A cabeça te condiciona a muito. E eu me preparei muito em dezembro do ano passado, quando eu sabia que eu teria a oportunidade de voltar pro Palmeiras. E eu mudei muito minha cabeça. Então isso pra mim foi fundamental. E graças a Deus a gente conseguiu dar tudo certo, né? O que eu falei, acho, por isso que eu falo, mesmo que você passe por um momento de dúvida, principalmente no começo da carreira, que é a parte mais difícil, você arrumar um clube, você se estabelecer, se você acredita em você, não desista, porque vai acontecer, pode ter certeza. Quem tem qualidade, quem acredita e quem batalha, vai acontecer. Uma hora ou outra você vai ter que aprender com o tombo que você vai levar, ou aprender com a glória que você vai ter. Mas uma hora vai acontecer e as coisas vão dar certo. Pode acreditar que vai. Bom dia. Eu acho que o Diego... Não? Eu queria saber... Opa, sai da frente. Eu queria saber o seguinte. Vocês regressaram cedo para as categorias de base do Palmeiras, né? E o alojamento? Viveram em alojamento? Como que é isso? Ficar longe da família? Se viveram isso? Se quando você chega no profissional... Você esquece toda aquela... Ficar longe da família. Como que é isso aí? Bom, realmente, como nós falamos aqui, acho que todo mundo é assim, começa muito cedo. Mas como nós, né, a gente se conhece há muito tempo, nós começamos no Palmeiras e somos de São Paulo, então não passamos por isso, por viver em alojamento. Graças a Deus tivemos a oportunidade de treinar e poder voltar para casa. Mas a gente estava lá direto, porque tinha muita gente e a gente convivia com os outros companheiros e tínhamos a noção da dificuldade que era conviver com eles, o que eles passavam, tanto que tanto o Bruno como eu, às vezes tinha alguma folga, o fim de semana, alguns a gente levava para casa para passar um fim de semana, para descontrair um pouco, para sair um pouco da rotina, porque é difícil, cara, tão jovem, tão novo, você longe de casa, longe da família, em busca de um objetivo, em busca de um sonho, às vezes passando por dificuldade, sei lá, lesão, não tá jogando, não tá feliz, não tá recebendo, e você sendo ali a esperança da família, você em busca do seu sonho. Então acho que realmente é um processo muito difícil, mas que, como eu falei, nós não passamos, mas acompanhamos muitos de nossos colegas, e dentro do Palmeiras também a gente sabia como que era, e então assim, é uma dificuldade a mais no meio do caminho, mas quando você tem um sonho, você tem um objetivo, as dificuldades elas vão surgir, você tem que passar por cima disso tudo. Só complementando rapidinho, que eu posso falar pelo Diego também, a gente teve uma escola muito boa e a gente aprendeu com 3 goleiros que eu posso dizer que foram fundamentais eu posso dizer pela dele também, pela nossa carreira, que foram o Veloso, o Marcos e o Sérgio. São pessoas fantásticas, então, e a gente viu desde pequenininho, tenho certeza que o Diego também, a gente chegava lá e aí você chega com uma luva pior, uma coisinha, e ele sempre dando luva pra gente, né, Diego? Sempre ajudando a gente, ou a gente via o Marcos passava, quantas vezes eu já não vi o Marcos passava no supermercado, comprava 20, 30 pacotes de bolacha e ia lá na concentração distribuir pra molecada que não tinha, às vezes, um lanche da noite, alguma coisa. Então, até a gente aprendeu com os melhores, então por isso que a gente sabe da dificuldade do pessoal também. Uma pergunta. Em poucas palavras, assim, o melhor e o pior momento dentro da carreira dos dois, assim, puder falar? Pra mim o melhor foi esse ano, assim, individualmente falando, né, porque o goleiro é sempre analisado individual, né, você exclui o time todo, se o time vai mal e o goleiro vai bem, é ótimo, se o time vai bem e o goleiro vai mal, é o pior do mundo, né, sempre individual. E pra mim esse ano foi muito bom, porque eu joguei, tive uma sequência boa, a gente foi campeão, como o Marcelo disse, consegui ser eleito o melhor goleiro. E o pior momento pra mim, com certeza, foi o ano passado, lá na Portuguesa, quando eu machuquei, né? Bom, esse ano pra mim tá sendo fantástico, maravilhoso, principalmente agora esse fim de ano.
Então é um ano que eu vou guardar na memória para sempre. E o pior, tem o período que eu passei na Itália que para mim foi muito difícil, porque foram coisas que foram combinadas e quando eu cheguei lá e nada daquilo que tinha sido falado tinha sido até escrito em papel e não foi cumprido. E o outro, quando eu tive que fazer uma cirurgia na mão em 2005, uma cirurgia um pouco complicada, que foram quase 4 meses de recuperação, então foi um período difícil, de dúvida se eu teria chance de voltar, como queria voltar, porque tem um pouco de limite de movimento. Então esses dois aí foram pior, e o melhor está sendo esse ano para mim. Campeão, isso aí. Mais alguém aí? Tem alguma pergunta? Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Desculpa. Goleiro profissional. Você tem medo de errar? Boa. Não, o goleiro, ele sempre, apesar do futebol ser um esporte coletivo, o goleiro ele sempre é analisado individualmente. Às vezes o cara fala, o time foi bem, mas o goleiro foi mal. Ou o time foi mal e o goleiro foi bem. Isso aí ele sempre vai estar com a gente, vai acompanhar a gente desde de novo até quando você está profissional. Você vai passar por muitas experiências. E não é o medo de errar que eu acho a palavra que eu vou colocar, e sim de você não fazer a coisa certa, porque eu penso assim, eu trabalho assim. Se eu tiver medo, as coisas vão acontecer porque eu vou ficar em dúvida. Então eu procuro não usar essa medo de errar. O erro não vai acontecer. Você tem que saber administrar isso, saber quando acontecer, você tem que saber que já foi, passou, e dali pra frente não pode errar mais. Mas é claro que esse frio na barriga, esse medo de errar, principalmente quando o jogo ele é muito importante, ele fica, porque a gente sabe que acontecendo a gente vai ficar marcado. Então a gente tem que saber administrar e trabalhar isso, e eu procuro fazer assim, não ficar com isso na cabeça de vou ter medo de errar, medo de sair de gol, medo de fazer coisa, porque acaba acontecendo, você acaba deixando de fazer as coisas certas no momento certo. Então, mas com certeza esse frio na barriga e essa vontade de não errar, ela é diária, quando se está bem, quando se está mal, é o tempo todo, convive com a gente o tempo todo.